Texto do Reinaldo Azevedo. Acareações, muito barulho por nada e a tática já manjada e o Fux de sempre. Vamos ler juntos aqui esse texto que é muito importante. As acareações havidas nesta segunda entre Mauro Cid e Braga Neto, entre Anderson Torres e Freire Gomes, constituíram casos exemplares de muito barulho por nada, o efeito pretendido pela defesa do general enroscado, o pretender é livre, o juiz não precisa de coadjuvante na estratégia, foi antevisto e evitado por Alexandre de Moraes, o relator. Não sei se tem a imagem com os que se pretendia inundar as redes, vamos ver. Cada um dos lados manteve a sua versão. General Freire Gomes, ex-comandante do Exército, disse que a minuta foi apresentada no dia 7 de dezembro de 2022. Era semelhante àquela encontrada depois da Casa de Torres. Este, por sua vez, descartou a relação entre uma coisa e outra. Braga Neto negou que tenha dado dinheiro a Cid para um dos folguedos do golpismo. Reunião havida em sua casa com militares nada teria a ver com a tramóia golpista. O tenente-coronel manteve a sua versão. O calor estava reservado para depois. Moraes negou o pedido das defesas para gravar o procedimento assim, dessa forma. O pedido foi indeferido uma vez que a acareação é ato de instrução do juízo e não ato de defesa para evitar pressões indevidas, inclusive por meio de vazamentos pretéritos do que seria ou não perguntado aos corréus que poderiam comprometer a instrução processual penal. A justificativa é sólida e viria a se provar verdadeira logo depois. O advogado José Luiz Oliveira Lima, defensor do general, disse que a decisão do ministro viola a prerrogativa da advocacia e entrou com uma representação na OAB. Mas não só isso, falando a jornalistas, Oliveira Lima disse o seguinte: o general Braga Neto chamou de mentiroso em 2 oportunidades o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato de cabeça baixa. Ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Mauro Cid se contradisse mais ainda, estava constrangido de cabeça baixa. Parece que há uma imagem que se buscava, teria viralizado ainda mais a fala do advogado, há um esforço, não só do defensor de Braga Neto, para desacreditar a delação de Cid, ainda que venha a ser anulada, as provas serão mantidas. Esse é o charme dessa questão toda, tá? Mesmo que a estratégia dos bolsonaristas dê certo, não vai dar certo. É essa que é a questão. Xanda, vi em nome da nossa saúde jurídica, eu não vou mostrar, mas eu sei de que vídeo você está falando, tá? Ai, ai. Fux. O ministro Luiz Fux também participou da acareação e tentou mais uma vez pôr dúvida à rigidez da colaboração. Quis saber se o tenente-coronel se sentiu, em algum momento, pressionado a apresentar uma determinada versão dos fatos. Este reafirmou o caráter espontâneo do acordo e lembrou que se fez acompanhar por seu advogado em todos os depoimentos. Que diabo a pergunta tem a ver com o procedimento? Ele já havia feito a mesma indagação quando o militar foi interrogado no Supremo. Parece ser apenas uma antecipação do seu voto. No fim das contas, o que muda? Nada. A proibição da gravação e da acareação e o confronto que se deu diante de 2 ministros do Supremo, do Ministério Público e dos advogados de defesa dos réus, em nada macula o direito de defesa. E como se pôde verificar, depois, acabou por ser providencial porque, ao que tudo indica, o que queria era usar as redes para espalhar uma frase de efeito. Reitero a leitura que tenho sobre os caminhos escolhidos até aqui. Parece que a pretensão é colecionar acusações de supostas violações ao devido processo legal para, em caso de uma virada política, tentar a anulação das condenações. Trata-se de uma estratégia que está mais de olho nas urnas do que no direito, meus caros e minhas caras. É isso, gente. Muito bom aqui o que a gente está fazendo neste trabalho aqui, meus caros e minhas caras. Vamos voltar aqui e trazer as informações da tragédia que a gente está acompanhando, o lamento do governo, tudo que a gente está seguindo aqui. Não, antes disso eu vou ler só o texto do Moisés Mendes, que é bastante importante. A extrema-direita não precisa mais dos generais, por Moisés Mendes. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas, ajudem. Superchats, membros, Pix, contribuições. A gente precisa muito da ajuda de vocês todos, tá, gente? Então, cada um que puder ajudar um pouquinho, a gente agradece demais a presença de todos vocês.
A extrema-direita não precisa mais dos generais por Moisés Mendes. Moisés, que é um craque do jornalismo e escreve para o DCM, para o 247, para todos os sites progressistas. E é um cara muito gente boa. Vou trazer ele aqui qualquer dia também. O cansaço com fatos e figuras do golpe transformou a cariação de Braga Neto e Mauro Cid em um subenredo quase desinteressante. Poucos devem se lembrar, entre os mais distanciados da política, do que eles discordam. Talvez a maioria dos brasileiros nem tenha ficado sabendo, em momento algum, quais são essas discordâncias, até porque o foco agora não são mais os militares e a relevância que eles possam ter tido como golpistas. Cid, o delator, diz que Braga Neto recebeu em casa em 12 de novembro de 2022 para tramar detalhes do golpe, com 2 oficiais quides pretos, coronéis de elite das Forças Especiais do Exército, e que depois recebeu o general um pacote de 100 mil para financiar a execução dos planos, que incluíam a eliminação de Lula, de Alexandre de Moraes, de Alckmin. Braga Neto nega tudo. Os quides pretos daquela visita, os coronéis Hélio Ferreira Lima e Rafael Martins de Oliveira, presos e réus, também vão negar quando forem interrogados. Só os mais atentos ao roteiro e aos personagens do golpe ainda se interessam por esses detalhes. Poucos ainda se lembram que Moraes não foi assassinado porque os quides pretos amarelaram. Braga Neto amarelou, o Bolsonaro já tinha amarelado quando ele se recolheu no Alvorada por não conseguir entubar a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva. Augusto Heleno só não ficou amarelo porque foi expurgado dos planos finais pelas facções golpistas. Todos os generais e seus ajudantes estão lá desde já condenados a não serem mais nada por muito tempo. Porque não é mais com eles que a democracia deve se ocupar para seguir em frente. Braga Neto, quides pretos, e o general Mário Fernandes, que teria planejado os atentados, e os outros, que quase ninguém sabe os nomes, já estão fora do catálogo da extrema-direita. O que importa hoje é saber o poder real que sobrevive entre os civis, começando pelo que resta da capacidade de interferência e inspiração de Bolsonaro e de todos que ainda não foram acossados pelo sistema de justiça, principalmente os empresários e os grandes financiadores do golpe. Tem que ter mais investigação, tá, gente? A capilaridade do fascismo será posta à prova na eleição do ano que vem. A velha direita, que se fortaleceu nas eleições municipais como se fosse a velha arena em muitos estados, tem hoje as feições da extrema-direita, as feições, as atitudes e a índole. Sem a ascensão de Bolsonaro em 2018, essa velha direita seria hoje apenas seria apenas mais velha e mais parecida com a arena, conservadora nos costumes, reacionária em questões políticas, amplas e paroquiais, mas não tão disseminadora de ódio e violência, nem tão promíscua com delinquentes, com bíblias e bois, preconceituosa, discriminadora, destruidora do meio ambiente. Os militares não irão se livrar da caricatura de velhinhos de pijama de flanela, mas os civis da direita se reclinaram, rejuvenesceram e foram tomados pelo espírito do bolsonarismo. Estão bem vivos, são eles os condutores da expansão do extremismo, sem depender do suporte dos fardados, a menos de 1 ano e meio das eleições de 2026. Golpistas, deu ruim. O bolsonarismo pode dizer, a partir do enquadramento dos generais pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que não depende mais deles, mas da capacidade de atrair e de fidelizar a velha direita, para que o controle do Congresso seja alargado, independentemente da eleição do presidente da República. Um Braga Neto e um Mauro Cid valem hoje menos do que uma chalaça. A turma que os manipulava como figuras incorporadas à política já não quer saber deles e das suas versões desencontradas para detalhes e reuniões e dinheiros que não irão alterar os seus destinos. É com civis que Bolsonaro conta para ser anistiado, ampliar a sua participação da direita no Congresso e passar a planejar a sua ressurreição. Mesmo que ressuscite pela metade, é dos civis que eles dependem, não só para manter a extrema-direita viva, mas torná-la mais forte. Os militares fracassaram na hora do golpe como suporte de força e imposição do bolsonarismo e talvez nem tenham tanta presença nas estruturas que sustentarem um novo projeto de poder nessas mesmas facções. Não essa geração, não os que estão no entorno deles. O bolsonarismo seguirá em frente à paisana, sem generais e bem protegido pelo voto e pelas liberdades asseguradas pela democracia, o que seria do fascismo sem os democratas. Serrano que fala, né? O fascismo, o nazismo são degenerações da democracia, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix
chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.